século II a.C. foi um período de turbulência e sofrimento para o povo judeu. Após a divisão do vasto império de Alexandre o Grande, a terra de Israel caiu sob o domínio dos Seleucidas, governados por Antíoco IV Epifânio. Este rei, autodenominado Epifânio ou Manifestação Divina, tinha planos de helenizar todas as regiões sob seu domínio, eliminando as tradições religiosas e culturais que julgava arcaica. Para os judeus, isso significava a destruição de sua identidade e a profanação de sua fé. Antíoco, decidido a erradicar o judaísmo, ordenou que todos os povos sob seu domínio adorassem os deuses gregos. Em Jerusalém, seu ataque à fé judaica atingiu o auge com a profanação do templo. O altar do Senhor foi substituído por um altar a Zeus e sacrifícios de porcos, animais impuros, segundo a lei de Moisés, foram realizados no espaço mais sagrado do judaísmo. Além disso, ele proibiu a circuncisão, o estudo da Torá e a observância do sábado. Quem resistia a esses decretos enfrentava torturas desumanas e a morte. Os relatos contidos no livro de 2 Macabeus narram cenas chocantes. Mães que circuncidavam seus filhos em segredo eram assassinadas junto com os bebês. Famílias inteiras foram queimadas vivas por se recusarem a comer carne de porco, um ato considerado um sacrilégio pelos judeus. A história dos 7 irmãos, martirizados diante de sua mãe, é especialmente pungente. Cada um, ao ser torturado, reafirmava sua fé no Deus de Israel, declarando que preferiu morrer a transgredir sua lei. Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve a perseguição sofrida pelos judeus sob Antíoco IV Epifânio, incluindo episódios de martírio. Ele menciona de forma geral a crueldade infligida aos judeus que resistiam à helenização, mas a narrativas específicas dos 7 irmãos também é retratada. Os 7 irmãos foram mortos depois de muito sofrimento através de torturas terríveis que cada um sofreu diante de sua mãe, por se recusarem a violar as leis de Deus. Cada irmão, com palavras de fé, declarou a sua confiança na ressurreição, enquanto a mãe, em um ato de imensa coragem e fidelidade, encorajava-os a permanecer firmes até o fim. Nesse cenário de desespero surgiu um raio de esperança. Em 167 a.C., na pequena vila de Modim, um sacerdote chamado Matatias ergueu-se contra os opressores. Quando um emissário seleucida tentou forçar o povo a sacrificar aos deuses gregos, Matatias não apenas recusou, mas matou o emissário e um judeu que havia cedido à pressão. Com um grito que ecoa na história, convocou os fiéis: todo aquele que for zeloso pela lei e mantiver o pacto com Deus, siga-me. Ele e seus 5 filhos fugiram para as montanhas, iniciando a resistência que ficaria conhecida como a Revolta dos Macabeus. Após a morte de Matatias, seu filho Judas assumiu a liderança do movimento, apelidado de Macabeu, que significa martelo. Judas liderou um exército de camponeses contra as poderosas forças seleucidas. Embora fossem poucos e mal armados, os insurgentes tinham uma arma poderosa: a fé no Deus de Israel. Judas inspirava seus seguidores com palavras como: a vitória não depende do número de guerreiros, mas da força que vem do céu. As batalhas foram ferozes. Uma das mais importantes foi a libertação de Jerusalém e a purificação do templo no ano de 164 a.C. Os macabeus encontraram o templo devastado, o altar profanado e o candelabro sagrado apagado. Após limpar o santuário, eles reacenderam a menorá com um pequeno frasco de óleo puro, suficiente para apenas um dia. No entanto, um milagre aconteceu.
O óleo queimou por 8 dias, tempo suficiente para preparar mais óleo sagrado. Este evento é comemorado até hoje no Hanukkah, a festa das luzes. A luta dos macabeus não terminou com a purificação do templo. O conflito contra os seleucidas continuou por anos, até que a dinastia Asmoneia, descendente de Matatias, consolidou a independência política e religiosa de Israel. Essa vitória foi um marco na história do povo judeu, representando a força da fé e a resistência contra a assimilação cultural e religiosa. A revolta dos macabeus é um testemunho de coragem em tempos de escuridão. Ela ensina que, mesmo diante da opressão mais feroz, a fidelidade a Deus pode acender uma luz que guia gerações. A coragem de Judas Macabeus e seus seguidores permanece um lembrete eterno de que a liberdade e a fé valem todo o sacrifício.